Boa noite, amigos. O conselheiro do Grupo Mufato, Valdecir Gagliardi, é o novo presidente da APRAS, que é a Associação Paranaense de Supermercados Regional de Londrina e do Norte do Paraná, com sede aqui. A solenidade de posse da nova diretoria aconteceu no Londrina Country Club durante movimentadíssimo jantar, que também homenageou as mães. Em Arapongas, vão reabrir o cinema da cidade, que esteve fechado durante anos. Isso é realmente muito bom. E clubes da região que iam promover baile dos namorados decidiram não. Motivo: a taxa elevada cobrada pela ECAD, que é a entidade que arrecada direitos autorais. Marcelo. Boa noite. Oi, boa noite para todos. Muito bem, amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E você pode também almoçar ou jantar no Ginjin. Ginjin, o momento mais gostoso do dia. Ginjin, pode ser a sua hora do almoço. Ginjin, sozinho ou com a família. Ginjin, na Ginjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Ginjin, vem agora. Ginjin, então avisa logo a galera. Ginjin, sabor aqui não tem fim. Ginjin, cardápio recheado te espera. Ginjin, que delícia é comer na Ginjin. Ginjin, seu momento de sabor. Agora conosco está o consultor e professor Joel de Souza, presidente do Instituto Real, que, aliás, toda quarta-feira está conosco aqui no programa Militão e Militão. Boa noite, Joel, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos vocês. Joel, continua hoje a série Pensamento Empreendedor, a gestão da excelência, e hoje com o tema Como promover a reestruturação do seu negócio. Professor Joel, o que está envolvido na reestruturação empresarial? Está envolvida a revisão do seu modelo comercial, modelo financeiro, modelo de gestão de recursos humanos, seu modelo operacional. Basicamente, essa é a estrutura de um modelo de reestruturação empresarial. E, professor Joel, qual é a primeira etapa de uma reestruturação empresarial? A primeira etapa, Militão, como numa consulta, você precisa fazer o diagnóstico do paciente para saber qual o estado em que ele se encontra. O diagnóstico é fundamental. Nesse diagnóstico, vamos fazer uma análise de todas as áreas, todos os departamentos da companhia e o segmento em que essa companhia está inserida para avaliar as oportunidades que temos de melhoria, de otimização dessa empresa, desse negócio. E, Joel, quais são alguns fatores críticos de sucesso em projeto de reestruturação? Marcelo, um ponto importante que envolve as pessoas é a disposição para a mudança. Por incrível que pareça, muitas companhias estão diante de um cenário que as obrigam a mudar. Só que o desejo de mudança, às vezes, não é real, não é um desejo firme. É mais uma veleidade, ou seja, um desejo passageiro, do que um desejo firme. Porque quando você tem um desejo firme, você está disposto a se sacrificar para alcançar aquilo que você deseja. Se não existe essa disposição, dificuldades impedirão que a reestruturação seja bem-sucedida. Professor Joel de Souza, e existem resistências que devem ser vencidas nos projetos de reestruturação. São várias, são muitas? São muitas. Primeiro, a primeira resistência é a resistência em relação ao sacrifício. A trabalhar mais com menos recursos. Essa é a primeira resistência. Querer trabalhar por 2, por 3. Ninguém quer fazer isso. Raramente você encontra uma equipe disposta a elevados níveis de sacrifício. E sem esse sacrifício, você não consegue produzir o resultado necessário para reestruturar a companhia. Então, sim, as pessoas resistem muito nos processos de reestruturação. Resistem a aceitar os sacrifícios que terão que fazer. João, qual foi o caso mais crítico de reestruturação que o Instituto Real conseguiu reverter? Tínhamos uma empresa cujo endividamento era equivalente a 12 vezes o seu faturamento mensal. Quando temos uma companhia com 12 vezes o seu faturamento mensal, é um cenário muito próximo do impossível. Só que nesse caso tivemos uma excelente contribuição do dono em relação ao seu nível de disposição
para se sacrificar, para envidar os esforços necessários para produzir a mudança. Não só ele, mas como toda a equipe. O exemplo vem de cima. Como ele estava muito disposto, encontramos mais facilidade em convencer a equipe do sacrifício necessário para mudar esse cenário. A disposição do dono exerce qual influência no sucesso de uma reestruturação, professor? Toda vez que você, como dono, pede uma cota de sacrifício para o seu colaborador, a primeira e imediata análise que ele vai fazer é se você também está disposto a se sacrificar. Por quê? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você pode convencê-lo, mas se não der um excelente exemplo, ele não vai continuar se sacrificando, vendo que você não tem a menor disposição de se sacrificar. Então, sim, o exemplo do dono fará toda a diferença para toda a equipe envolvida. Ô Joel, a falta de informação é comum nas empresas com necessidade de reestruturação? Existem muitos dados em todas as companhias, porém nem todas têm informações qualificadas para a tomada de decisão. Então, a falta dessas informações com acurácia impede que as decisões sejam tomadas com mais velocidade e assertividade. Por isso, não mantenha apenas dados dentro da sua companhia. Transforme esses dados em informações que permitam e facilitem o processo de tomada de decisão. E as empresas familiares se recuperam mais rápido que as empresas que não são compostas por familiares, professor? Quando temos uma empresa familiar com gente competente, nós conseguimos um processo de recuperação mais rápido. A sinergia talvez ocorra mais rapidamente, numa intensidade que interessa para o negócio. Agora, o contrário, quando temos uma empresa que necessita de uma reestruturação e o time da família não tem a competência necessária e pretendem continuar nas suas respectivas posições, a recuperação é no mínimo 5 vezes mais lenta quando ela é possível e ocorre. Porque a pessoa está numa posição que requer habilidades e competências que ela não possui e ela não está disposta a deixar aquela função para ser substituída. Toda a companhia sofre com isso. Já alguns negócios que fecharam em nossa região poderiam ter sido reestruturados e, com isso, evitado o encerramento de suas atividades? Algo que é determinante para responder isso é qual o estágio do negócio. Existem negócios que demoraram muito para identificar o que precisaria modificar. Se você passar muito do ponto, é difícil voltar atrás. É difícil rever as coisas. Talvez não tenha mais o que fazer. Mas na maioria dos casos, sim, é possível reestruturar antes desse fechamento. Agora, quem está à frente do negócio, aquele que determina o ritmo da fila, precisa agir na velocidade necessária. Se quem está à frente anda a passos de quelônio, não é possível. Uma tartaruga não oferece a velocidade necessária para alcançar um coelho. Então, veja, faça o que tem que ser feito. Professor Joel, existe algum denominador em comum nos negócios que necessitam de uma reestruturação? Existem sim alguns denominadores em comum. Entre eles, a falta ou esgotamento do capital de giro. Normalmente você chega numa empresa que necessita de reestruturação, ela não tem mais capital de giro próprio. O capital de giro dela, na grande maioria, é 100% de terceiros. Ela depende do financiamento de terceiros para prosseguir com as suas atividades. Esse é um denominador comum. Outro denominador comum, as empresas têm muito mais colaboradores do que deveriam. Está inchado, o avião está muito pesado e não consegue decolar. Precisamos aliviar essa carga. Muito mais pessoas do que a atividade suporta. Isso é um problema. Outro denominador, o dinheiro, o lucro dessa companhia foi destinado para os sócios na pessoa física e não foram reinvestidos no negócio. O negócio está sangrando e esse sangramento foi provocado pelos sócios. Joel, o que acontece com as empresas reestruturadas? Elas mantêm o novo modelo de gestão ou acabam recaindo? Nem sempre. Isso é muito parecido com alguns pacientes que fazem
uma cirurgia bariátrica de redução de estômago. No começo, colhe-se os efeitos imediatos da reestruturação, celebra-se, comemora-se esses efeitos, mas com o passar do tempo ele acredita que pode voltar a comer como antes, quando era obeso. E aí o peso volta, a companhia fica pesada de novo e as coisas não funcionam mais como antes. Isso tem acontecido em diversos casos. Professor Joel, presidente do Instituto Real. Vamos falar do empresário mais rico do país, Jorge Paulo Lemann. Muito se ouve falar nele, na qualidade de gestão dos controladores do fundo 3G Capital, que é dele, acho que de 2 sócios, né? Qual é a principal característica dessa gestão, João? Principal característica da gestão de 3G Capital é a obsessão pelo resultado, obsessão pela margem, eficiência dos processos, otimização. Nesse momento, você pode estar dizendo, mas Joel, todos querem isso, todos querem o resultado. Então, isso não é exatamente algo extraordinário. Isso se torna algo extraordinário quando você consegue colocar a teoria na prática. Então, quando você consegue implementar isso, aí sim fica extraordinário. Enquanto é só um desejo, um planejamento, uma ideia, uma vontade, isso não vai fazer diferença na última linha do demonstrativo de resultado, chamado lucro líquido. Então, como eles fazem do resultado uma obsessão, eles praticam, divulgam, disseminam essa cultura focada no resultado, isso muda. Além disso, eles têm um modelo de gestão financeira que não gera nenhum tipo de dependência. Então, eles conseguem autonomia para tocar os seus projetos. Não é brincadeira. Já é muito raro encontrar empresas com esse mesmo foco? É raro, Marcelo, você encontrar empresas tão competentes ao ponto de conseguirem transformar isso na sua cultura, no seu dia a dia, nas suas práticas, nos seus processos. Incorporar isso ao seu planejamento, aos seus planos de ação. Então, é difícil sim. Você poderia, nesse momento, estabelecer isso como objetivo. Teria obsessão pelos resultados da companhia. Vou cuidar de cada detalhe. Vou montar a equipe com a competência necessária para atingir os resultados pretendidos. Isso modificará no curto prazo os resultados da sua companhia. Vale a pena esse modelo de gestão. Professor Joel, você recomenda que todos os empresários aqui da nossa região adotem esse modelo de gestão? Esse modelo de gestão não tem contraindicações, porque é um modelo competitivo, saudável e que visa a preservação do negócio no médio e longo prazo. O longo prazo interessa muito para qualquer companhia. O princípio hedonista do maior retorno no menor tempo ajudam algumas companhias. É um princípio que auxilia, mas no longo prazo você precisa mais do que isso. Precisa dominar os fundamentos de uma gestão competitiva que permita com que a sua companhia fique à frente dos seus concorrentes, dos seus competidores. Tendo em vista, Joel, que o mercado usa o EBITDA, né, como referência, qual é o percentual médio de EBITDA das empresas desse fundo 3G Capital? Eles têm como meta, target, 40% de EBITDA. 40% de EBITDA é absolutamente agressivo, faz de qualquer companhia uma companhia absolutamente valiosa, desejada pelo mercado e pelos seus investidores. Automaticamente, com esse percentual, a facilidade de acesso aos financiamentos, aos fundings para as operações é infinitamente maior. Quanto maior for o seu lucro líquido, menor será o custo de capital para você, dado ao nível de eficiência do seu negócio. Lembre-se disso no momento de negociar com os bancos. Joel, essa margem é possível na maioria dos segmentos? A resposta é não. Nem todos os segmentos permitem um EBITDA de 40%. Existem segmentos cujos competidores não possuem práticas profissionais. Isso faz com que você tenha que enfrentar muitas guerras de preços. As guerras de preços vão deteriorando a sua margem de contribuição e levarão você a um EBITDA muito menor do que esses 40%. Então, nem todos os segmentos permitem essa rentabilidade. E ainda falando do fundo 3G Capital, né? Eles conseguem atingir essa margem em todos os negócios do grupo, João?
Existem alguns negócios, principalmente no comércio eletrônico, que eles possuem que não atinge essa margem. Então, não é uma margem homogênea para todos os negócios. Eles têm isso como alvo, mas nem todos os segmentos de negócios, nem todas as unidades de negócios lhes permitem obter 40% de EBITDA. Professor Joel, você teve como colega de classe na Columbia Business School, em Nova York, uma diretora internacional do fundo 3G Capital. Você que tem um inglês fluente, deu para conversar bastante com ela? Tive a oportunidade de tê-la como colega de classe numa aula de estratégia na Universidade de Columbia. E ela retratou que realmente eles possuem uma estratégia agressiva de alcance do maior market share possível. Os competidores têm bastante dificuldade de lidar com eles, porque tem muita engenhosidade no momento de elaboração e aplicação efetiva de implementação de suas estratégias. Foi um aprendizado valioso conviver com ela durante 2 semanas lá na Universidade de Columbia. Mas ela é americana, né? Ou é brasileira? É uma brasileira que foi designada para esse posto lá em Nova York. E agora assumiu uma responsabilidade maior na América do Sul. Joel, essas trocas de experiências com essa executiva que lhe faz refletir sobre algum conceito empresarial que possa ser usado depois aqui pelos empresários locais que vocês atendem? Sim, existem alguns pontos importantes, principalmente a atenção aos competidores, aos concorrentes. Você deve sim monitorar os movimentos de mercado dos concorrentes, dos seus competidores. O bom competidor é aquele que sai do mercado, então não interessa que o seu competidor fique cada vez mais forte. Você tem que fazer alguma coisa, tem que ter a atitude necessária. Como eles são muito agressivos, eles dizem o seguinte: concorrente bom é concorrente morto, ou seja, fora do mercado, porque concorrente não ajuda ninguém. Quanto mais for o seu predomínio do mercado, maior será a sua margem, porque terá menos sacrifício na hora de fazer a venda. Ensinamentos importantes. Joel, bota importante nisso, hein? Isso em todos do pequeno ao grandão, né? Sim. Do mínimo ao máximo. Para todos os níveis de competição, analise os seus competidores e supere eles para que eles não permaneçam no mercado. Que você realmente domine o segmento em que você está para que você possa ditar as regras. Se você observar as maiores companhias no Brasil, elas ditam as regras em seus segmentos. Por isso conseguem aumentar as suas margens, permanecer e exercer esse domínio. Professor Joel, na próxima semana será iniciada uma nova série. Uma nova série chamada Valuation de Talentos. Nós vamos considerar quais são os fatores críticos de sucesso dentro de uma organização. Todas as companhias dizem que as pessoas são os seus maiores ativos. Vamos ver se isso é verdade. Já voltamos com o professor Joel de Souza e o programa Militão e Militão. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontainebleau. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. A importância de se dar valor à vida. É assim
que a Londrilife, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Muito bem, olha, a notícia do MEC é que as inscrições para o Enem estão abertas. E os exames para o pessoal que vai participar das provas estão marcados para os dias 24 e 25 de outubro. E há uma taxa a ser paga para a inscrição. O governo não ia perder essa, né? É verdade. Oh. Muito bem, preste atenção nesse recado do pessoal da Arte Brinde. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. A gente agora volta a conversar com o professor Jorge Souza, que toda quarta-feira está aqui com a gente. Professor Joel, o ministro Joaquim Levy não compareceu ao anúncio no corte do orçamento. Ele desejava um corte entre 70 e 80 bilhões, mas anunciaram só 69,9 bilhões. O que você não, o que se pode se entender disso tudo? Marcelo, veja, existe uma clara analogia com as companhias. No momento de dificuldade, você tem que produzir cortes, mas nem todos querem fazer esses cortes. No governo não é diferente. O corte ideal seria de 80 bilhões. O corte foi de 69,9 bilhões. Então, seguiram o quê? O mínimo. Não seguiram aquilo que era desejado. Existe uma resistência, porque vários projetos serão descontinuados, o ritmo vai mudar de investimento, o PAC vai sofrer com tudo isso também. Então, muitos não querem, porque estamos próximos de uma eleição municipal e esses projetos influenciam os eleitores. Então, é difícil. O ministro da Fazenda tem enfrentado reais dificuldades. Na segunda-feira, tinha lá no jornal o Valor, dizendo que o ministro tinha que perseverar. Realmente vai requerer dele perseverança para enfrentar essas contrariedades em relação à necessidade de cortes. Professor Joel, desculpe, o ministro Levy admitiu ainda que o corte, só o corte, não garante a meta desejada. Isto é, a arrecadação precisa subir 12%. Nós podemos esperar mais impostos? Existe já sendo articulado novos impostos para heranças. Não, as heranças sofrerão uma nova alíquota de impostos. Veja, às vezes demora-se tanto tempo para herdar alguma coisa, que você herda aquilo. Dá tanta briga, às vezes, entre irmãos e fica família. ali anos disputando entre os irmãos. Na hora de receber, vai receber menos. Significa dizer, esses 12%, que teremos novos impostos em algumas áreas. O governo vai fazer algumas novas concessões e nessas parcerias público-privadas nós teremos novos impostos surgindo. Sim, essa arrecadação sai de onde? Do bolso do contribuinte. Então, temos que nos preparar.
Ô Marcelo, eu me lembrei agora, Joel, que a Caixa Econômica aumentou o preço das apostas em todas as loterias da Caixa. Até isso? Tudo, Mega Sena, subiu. Até a sorte custa mais caro. João, é verdade que a agenda positiva do governo começa em junho? Já vínhamos falando aqui no programa Militão e Militão que no segundo semestre teríamos algumas perspectivas melhores. O governo afirmou isso essa semana, que a partir de junho nasce uma agenda positiva. O que é essa agenda positiva? O governo vem silenciosamente tomando algumas medidas para apresentar no melhor momento. Qual o melhor momento? O momento do encerramento do semestre, porque pretende-se que no próximo semestre seja resgatada parte da credibilidade do governo em função das eleições municipais que dependerão do apoio deste governo. Então, preparou-se uma agenda positiva para apresentar no final de junho, início de julho. Joel, na semana passada, você nos comentou aqui com a gente, com o nosso público, telespectador, o aperto das importadoras de automóveis. Agora, na segunda-feira, o jornal Valor trouxe a informação de que a Peugeot Citroën fez um aporte no caixa da filial brasileira no valor de 1,9 bilhões. Isso é um reflexo direto? Veja, isso é sintomático. Menos vendas, menos recebimento, aperto no caixa. Aperto no caixa, necessidade de recursos. De onde vieram esses recursos? Da matriz. Então, a matriz aportou no Brasil uma quantia bilionária para reforçar o caixa da Peugeot Citroën. Então, significa que o mercado brasileiro, para a venda de veículos, se modificou. A demanda está menor, consequentemente, ajustes financeiros deverão ser produzidos em todas as montadoras. Não apenas o corte de pessoas, o que eles chamam de layoff, essas demissões injustificadas, será suficiente. Nós teremos outras medidas além das demissões. Mas não baixa, será que baixa o valor do carro? Já? Baixa nada, né? O valor do carro, eu diria que ele não baixa como tabela oficial, mas ele terá uma baixa como promoção. Várias promoções já estão acontecendo e isso puxa o preço dos veículos para baixo, mesmo que seja sazonalmente. Professor Joel, baixa do povo, do governo não baixa nunca, né? Não. Do governo? Não, do governo não podemos esperar que exista movimentos que gerem essas baixas. Até porque, como acabamos de mencionar, o governo quer incrementar a arrecadação em 12%. Uma arrecadação que já é uma das maiores do mundo, aí dizem que precisam incrementar ainda mais. João, existe no cenário a perspectiva de aumento na taxação dos lucros dos bancos? Sim, essa arrecadação também virá do aumento de impostos para os bancos. A presidenta Dilma já encomendou esses estudos para criar um novo imposto para os bancos que têm lucros recordes. Nenhum segmento no Brasil lucra tanto quanto os bancos. Agora, temos certeza de que no momento em que esses impostos passarem a vigorar, os bancos vão repassar na forma de taxas para os seus clientes. Não tem jeito. Não. Joel, os bancos pagam imposto de renda com a mesma porcentagem que qualquer empresa? Não, 27% não, são percentuais diferentes, porque existem várias modalidades de tributação dentro do sistema bancário. Mas mesmo assim, essas tributações ainda possuem espaço para aumento, dado o volume, dada a performance que eles conseguem atingir de lucro líquido. Se o governo encomendou essas pesquisas, é porque tem margem para aumentar esses lucros. Já o que você acha da ideia do ministro da Micro e Pequena Empresa de liberar 17% dos depósitos compulsórios mantidos pelos bancos como crédito de capital de giro para as empresas? As empresas estão precisando desse capital de giro. Essa é uma necessidade. Precisamos avançar no Brasil com linhas mais facilitadas de capital de giro, com novas modalidades de financiamento de capital de giro para as empresas, seja para o médio ou longo prazo. Essa necessidade existe. Por isso,
Essa iniciativa do AFIF, que já foi candidato no passado a presidente da República, é uma iniciativa elogiável. Esses 17% vão ajudar as empresas, as micro e pequenas empresas, a impulsionarem as suas atividades. É elogiável, precisamos disso. Várias empresas estão aí aguardando o aumento do teto do Simples para 7 milhões, 8 milhões, e estão aguardando também essa medida, 17% do compulsório, na forma de linhas de crédito de capital de giro. 7 milhões, 8 milhões é o quê? Uma empresa de porte o quê? Pequeno porte, uma microempresa, micro e pequenas empresas têm esse teto. Hoje está em 3 milhões e 600, se dobrar temos aí 7 milhões e 200, o ideal é que fosse 7 milhões e 200 ou mais. Fica razoável, né? Fica bastante razoável e as empresas não vão precisar ficar fazendo tantos malabarismos para manter o teto de R$300 mil por mês. Professor Joel, o cidadão que tiver uma economia no banco, na poupança, de, digamos, R$30 mil, e ele deve fazer o quê? Se ele pensar, vou abrir uma pequena empresa, uma microempresa. Olha, se ele tiver alguma habilidade extraordinária, a demanda já estiver testada, a margem for suficiente e não houver a necessidade de um custo fixo, gasto fixo elevado, ele pode estruturar um negócio. Primeiro como um microempreendedor individual, numa primeira fase, que é uma modalidade barata, viável, que você vai conseguir ser formal, estar na forma da lei com custo baixo. Mas só depois disso é que você deve analisar se o seu plano de negócios comporta uma empresa no Simples em outra modalidade. Do contrário, precisa rever. Se você não tem o recurso suficiente para abrir um negócio e mantê-lo durante 12 meses no mínimo, sem depender dos financiamentos, reveja essa posição. Porque iniciar um negócio já com vínculo de dependência de financiamentos, isso diminui bastante as chances de sucesso. Então faça essa ponderação. Lembre-se da frase do Napoleão Bonaparte, vista-me devagar porque estou com pressa. Então pense bem antes, porque depois você já estará com uma empresa aberta. Aí você terá que ou prosseguir com a circunstância que enfrentar ou deixar a sua empresa. Está na revista Veja, se não me engano, a matéria dizendo que acabou a farra de consumo da classe C por causa da crise. Então, aí exemplos de gente que está cortando as viagens, não está trocando de carro. Acabou mesmo, João? Eu não tenho dúvida, o nível de endividamento da classe C está no teto, já estão endividadas mais do que poderiam. Agora o movimento é inverso, é de amortização dessas dívidas, é pagar essas dívidas, ajustar os seus orçamentos familiares para que possam atravessar esses momentos com razoável tranquilidade. Então, o consumo excessivo não existe mais espaço para ele. Até porque esse consumo não é saudável. O endividamento familiar, ele traz, inclusive, implicações familiares. Muitos desentendimentos têm origem nos problemas financeiros que as famílias estão enfrentando. Controle o seu orçamento com rigor. Sente com a sua família e discuta os números. Discuta quanto de recursos vocês têm para atravessar o mês e produzam os ajustes necessários. Se continuarem gastando o que sempre gastaram, não vão resolver a situação do orçamento familiar. Ou seja, mexer no gasto fixo mesmo. Exatamente. Ver o quanto de gasto fixo pode ser cortado para que o orçamento familiar fique mais leve. Fazer compras sempre nas promoções, com descontos, não é? Controlar todos os gastos, cada detalhe. Isso é saudável, isso não é negativo. Isso não pode ser entendido como uma forma negativa. Professor Joel, no Rio de Janeiro, há uma pesquisa do Jornal Extra, que é das organizações Globo, há uma pesquisa que os cariocas começaram a cortar academias. Academia. Vai correr na praia. Vai correr na praia. Vai correr na praia. De bicicleta é perigoso, porque agora os caras estão dando facada, matando as pessoas com né? Mas é mais barato, né? Mas correr na praia é mais barato, realmente. Com certeza. Né? Igualmente saudável. É verdade? Agora, gasolina
preço alto. Energia elétrica subiu muito, hein, Joel? Subiu a barbaridade. Não? Preço das escolas também subiu um pouco e tal. Mas a classe média é a mais sufocada ainda. Se bem que essa Bolsa Família que o governo paga é de R$70 por criança. Aí sabe? Também é piada, né? Aqui entre nós. Isso ajuda. Acho que um garoto aí, bem falante, inteligente, que pede dinheiro na esquina, é capaz de arrumar mais do que isso por mês. R$70? É. Não é nada. Realmente uma quantia absolutamente simbólica. E o dólar, Joel? Que avaliação você faz nesse momento? Não tem cenário para o dólar no momento, porque o dólar ele passa a ser influenciado por uma série de variáveis que mudam todos os dias. Mudam com o quê? O governo faz uma notícia de corte, movimento dólar. Existe aí uma nova denúncia de corrupção, movimento dólar. Existem investimentos estrangeiros entrando no país, movimenta a cotação do dólar. Então não temos um cenário definitivo. Vários exercícios dos analistas para prever o dólar não tem sido exatamente um movimento assertivo. Então temos que aguardar um pouco mais para o final do mês, para desenharmos, no final do semestre, não do mês, um cenário para o dólar do segundo semestre desse ano. De qualquer forma, a cotação ainda permanece muito alta para os interesses dos empresários que não são da área de exportação. Para encerrar, professor, ser otimista no Brasil é um exercício do quê? De paciência, de testar a saúde, o coração, o cérebro, a inteligência? Ser otimista no Brasil é um exercício de perseverança. Devemos perseverar e continuarmos mantendo nossa atitude positiva. Desejo isso a todos vocês. É isso. Obrigado, professor Joel de Souza, presidente do Instituto Real, que está conosco todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário sempre. Obrigado. Obrigado, uma ótima noite a todos. Obrigado. Obrigado, Marcelo Militão. Obrigado a você que sempre nos assiste. Obrigado ao pessoal lá de Mandaguari, que me mandou um recado, de Jandaia do Sul também, e de Apucarana também. Muito obrigado. Ainda temos 2 telespectadores que nos telefonaram de Rolândia. Muito obrigado pela audiência. Boa noite.